consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir. Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos no Pode Consumir de Tudo Um Pouco. Hoje a nossa conversa é sobre relacionamentos com narcisistas. Eu tenho aqui comigo a Liz, que viveu um relacionamento longo com um narcisista, né, Liz? Antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse antes que a gente começasse essa conversa sobre essa vertente aí, né, dos relacionamentos, uma vertente triste e perigosa, né, que pode não ser tão legal assim, né? Mas, por favor, Liz, antes de tudo, muito obrigada por você estar aqui e se apresente. Sim, Mel, nossa, eu tô feliz de estar aqui, né? Não porque eu gostaria de estar nessa posição, né? Eu sou a Liz, sou jornalista, tenho 38 anos e eu tive num relacionamento por mais de 10 anos com uma pessoa narcisista. É claro que lá, quando eu comecei, né, em 2000 e alguma coisa, a gente nem falava tanto, né, sobre isso. Mas depois, com o tempo, a gente vai ouvindo, e eu acho que foram essas conversas, né, podcasts, vídeos, né, leituras, assim, que foram me ajudando a ver a me identificar com alguns pontos. Falei, opa, parece que eu já vivi isso, parece que tem alguma coisa ali. Então, foi isso que foi me ajudando. Então, hoje eu estou aqui justamente por causa disso, porque se lá atrás algum depoimento me ajudou, eu acho que fazer, né, compartilhar nesse momento, eu acho que pode ajudar alguém também. Ah, legal. Então, conta pra gente um pouco, assim, como que foi esse relacionamento, se você quiser contar brevemente como vocês se conheceram, né, como que você se envolveu e assim, tudo e assim, o relacionamento em si, assim, se você puder contar pra gente. Bom, meu relacionamento com ele já começou com todas as red flags possíveis, né? Porque ele estava se separando de um casamento longo, até assim, de uns 15 anos, mais ou menos. Ele tinha 2 filhos, ele é 10 anos mais velho que eu, e aí já começam os sinais. Ele era meu chefe, né, num trabalho que eu tive. E então era assim, era muita, né? Ele tinha uma manipulação, um domínio, inclusive, do meu trabalho, né? Então, eu conheci ele nessas circunstâncias. E a gente andava muito junto de carro, né? Então, foi tendo essa aproximação fora do trabalho e a gente foi se aproximando e se envolvendo, né? E eu vinha de um relacionamento em que eu estava com uma pessoa muito mais solta, o extremo oposto, assim, dele. Ele, né, sem preconceito algum, assim, mas ele é evangélico, então ele tinha aquela coisa do bom homem, do homem família, né? Por ele ser pai, ele era um homem família. E essa característica dele, do cuidar, era muito evidente, né, esse cuidado. Então, como eu vinha de um relacionamento que era tipo um molecão, todo tatuado, não sei o que lá, eu acho que eu tava naquele momento precisando de cuidado. Eu pensava que eu tava, né? Por algum motivo, né? Precisando desse cuidado. Não tava mais querendo ficar menina solta. Aí acabou que ele me encantou com esse cuidado que ele tinha, né? Com essa figura de homem, né? Que ele se apresentava para mim. Isso é interessante, né? Porque nós, né, só para deixar claro, né, eu também não somos especialistas, nem eu nem Liz, eu falo sobre relacionamento e dentro de uma perspectiva de consumo, de cultura e consumo, e Liz tem essa vivência. Mas tudo que eu leio, assim, e tudo que eu escuto de pessoas que já viveram, tem isso, né? Que o narcisista, ele te envolve, né? De uma maneira, assim, muito muito peculiar e assim, né, de uma maneira que no início parece que você está vivendo um sonho mesmo, né? Existem sim pessoas narcisistas e relacionamentos profundamente violentos que destroem a autoestima, a autonomia e a liberdade. Longe de mim minimizar isso. O que precisamos olhar com atenção é como o amor romântico, quando vivido de forma idealizada, numa expectativa de ser prioridade, de ser escolhida ou cuidada a todo custo, pode nos deixar mais expostas a esse tipo de relação. A promessa cultural desse amor perfeito muitas vezes sustenta dinâmicas de dependência
e normaliza abusos. Não estou defendendo ou relativizando comportamentos narcisistas, e muito menos colocando a responsabilidade nas vítimas. Quero somente chamar atenção para como a própria estrutura social e cultural em que estamos inseridos podem abrir espaço para que essas violências se perpetuem. É bem no início mesmo. Porque E aí, Liz? Bem no início. Por pouco tempo as coisas já vão acontecendo e a gente simplesmente não se dá conta. E o que foi assim acontecendo? Assim, tinha uma certa tipo de dominação emocional, financeira, psicológica? Como é que foi assim o desenvolver disso? Você foi falando, eu fui só dando check. Emocional, check. Psicológica, check. Financeira, check. Sim, tinha muita dominação. No começo eram coisas assim que eu via, né? Eu achava que era ciúme, né? Porque a gente tinha uma diferença de idade, sei lá, né? As pessoas viam essa diferença, era nítida a diferença, não era assim, nossa, não, mas ele aparenta ser. Não, era bem nítida, né? Ele aparentava a idade dele, eu aparentava a minha, né? Eram 10 anos. Então, as pessoas viam. Então, eu achava que era um ciúme. Então, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu, assim, enquanto a gente namorava. E eu acho que vai ficar bem claro. Uma vez, sabe aquele ator, aquele Jared Leto? Aquele ator que tem um olhão azul. Ele é lindo e ele é um ótimo ator, né? E um dia eu comentei que eu achava ele um baita ator. Falei, nossa, mas esse ator é um baita ator, né? Que, como ele é um camaleão, acho que tinha estreado algum filme dele. E, nossa, ele é um baita camaleão, assim. Beleza, passou, né? Aí passou alguns dias, eu segui o Jared Leto na minha rede social, né? Nossa, o Jared Leto vai ver que eu sigo, né? E eu curti uma foto do rosto dele, assim, bem expressivo, assim. Foi, assim, tratamento de silêncio na hora. Assim, a hora no que ele viu na época o Instagram, jogava contra. Dava para ver o que os seus amigos faziam, né? Eu então, lembro, ele viu, lembra? Isso, quem ele curtia, onde que ele comentava. E ele viu isso. E assim, eu tô dando esse exemplo bem pequeno para você ter ideia da dimensão que o narcisista leva, né? Então, na verdade, nada mais era do que a insegurança dele gritando muito forte, né? Pô, se ela acha esse cara, esse homão aqui bonito, né? Ela tá curtindo que acha ele bonito, o que ela acha de mim? Ou pior, o que as pessoas vão pensar de ver que ela curte a foto do moço do olho azul, né? Então, eram coisas assim. Então, era tratamento de silêncio, era essa manipulação que ele fazia, assim, de quando ele queria alguma coisa que fosse favorecer a ele, e ele sabia que eu podia não aceitar, não gostar. Então, ele fazia um jogo, assim, uma manipulação para que parecesse que eu aceitei, sabe? Assim, aquela coisa que fica meio nebulosa. Então, era muito isso. Assim, e eu comecei a ter crises de pânico, assim, enquanto a gente namorava ainda. Comecei a ter crises de pânico. Eu trabalhava em televisão, era apresentadora de jornal, lá em outra cidade. E um dia, no meio do jornal, eu fui apresentar o jornal, ele entrou no meu computador. E aquilo, o desespero dele ter entrado no meu computador, assim, eu não fazia ideia o que tinha de errado, porque eu realmente não fazia nada, assim, né, de trair nada, não fazia nada disso. Mas o desespero dele, de eu pensar que ele podia estar no meu computador e ver qualquer coisa, uma conversa com uma amiga, uma conversa com uma mãe, com qualquer pessoa, me bateu uma crise de pânico. Eu tive que sair do ar, assim, foi horrível, sabe? Foi horripilante, assim. Eu lembro dessa cena, assim, traumatizada mesmo, porque é muito triste, né? Você tá ali no exercício do seu dia a dia, da profissão ali, e você, né, ser tão controlada, assim, pela pessoa, né? E eu comecei a perceber também que o controle não era só comigo. Que eu comecei a perceber que nunca é. Ele controlava colaboradores, ele controlava mãe, controlava pai, controlava filhos, né? Filhos é muito comum, né? Mas controlava filhos e, inclusive, a ex-esposa. Tanto que o tempo todo que a gente ficou junto, ela nunca se envolveu com ninguém. Ah, entendi. É louco isso, né? Porque eu tenho uma amigona que ela ficou casada também, 25 anos, com um narcisista. E ela saiu, né? Faz 6 anos que ela
tá separada, mas ela ainda tenta se refazer, assim, ela saiu muito destruída desse relacionamento, né? Caramba! Mas o que você me fala, assim, me lembra uma fala dela, porque, assim, ela vivia pisando em ovos, né? Porque qualquer coisa podia ser um motivo para a pessoa ficar, né, chateada, brava, né, e puta, ou sei lá o quê. Então, ela ficava o tempo inteiro tentando não fazer com que isso acontecesse, né? Exatamente. Óbvio que hoje ela fala disso, porque também foi fazer terapia e tal. Mas eles chegaram a se separar e ele falou que só voltaria com ela se ela largasse a terapia. Nossa! Olha o grau, né? Céu, né? Né? E ela, assim, né? Então, isso me lembra que você, né? Tipo, mesmo que você não tinha nada no seu computador, né? Você ficou com medo, porque vai que ele vê um mísero negócio e você tem que explicar coisas que não tem explicação, né? Exatamente. Isso é terrível, assim. O Já pisar começa assim, né? Que ele não poderia ter entrado no seu computador, mesmo que ele fosse seu marido. Seu computador é seu, sem pedir, enfim, né? Eu acho, na minha opinião. E na época a gente nem casado era, né? Namorado. E ele te dominava também financeiramente? Tinha essa coisa do financeiramente? Porque você está falando que você continuou trabalhando, pelo jeito, né? Que você está me falando. Então, como é que era essa parte financeira? A parte do financeiro, Mel, também assim, é bem nebulosa também, porque assim, ele me incentivava a trabalhar, mas desde que fosse trabalhos em que ele tivesse, como é que eu posso dizer, assim, que ele autorizasse, assim, que ele aprovasse, né? Eram trabalhos que ele aprovasse. Então, por Que exemplo, tivesse um certo controle também sobre o que você estava fazendo, né? Porque você falou que você era jornalista, ele trabalhava na TV, então, de alguma maneira. Tava ali, né? Aí eu saí, né? Eu saí antes da gente casar, eu saí dessa TV, recebi uma oportunidade para voltar para Maringá, voltei. Né, eu tava muito depressiva naquela época, né? Justamente por causa desse relacionamento que era muito conturbado. Então, voltei para Maringá, né? Glória a Deus. Aí, enfim, daí eu, né, trabalhava numa outra televisão. E daí, o que aconteceu? Começou a surgir, tipo assim, viagens para fazer, né? Nessa emissora que eu trabalhei, começou a surgir coisas, às vezes, de fim de semana. E quem é repórter trabalha com um cinegrafista. É a coisa mais comum que existe, desde que inventaram a telereportagem. A repórter, né? A jornalista e o cinegrafista. Né? E ele se incomodava muito de eu andar de carro com um homem, né? Com uma pessoa que era o meu parceiro de trabalho, uma pessoa nada a ver, né? E ele se incomodava muito com isso, muito mesmo. Até que eu fui mandada embora, assim, porque eu comecei a restringir muito, né, o trabalho, né? Então, tipo assim, viajar, depende, não sei, mas, complica, sabe? Para mim era uma situação muito difícil, assim. E eu fui mandada embora. Aí eu fui para um outro trabalho, né? Que inclusive é onde eu estou até hoje, lá na universidade, e também tiveram algumas restrições, assim, porque lá na universidade, né? Você tá lá, você sabe que existe. Aparece um projeto, aparece um negócio para fazer, né? Tipo, vai abrindo assim muitos caminhos, né? E eu tive que, inúmeras vezes eu me vi cortando esses caminhos. Então, tipo, eu perdia muitas oportunidades, muita bolsa, né? Até que daí, quando a gente casou, né? Lá onde eu trabalho, tinha a possibilidade de escolher bolsa de 4 e bolsa de 8 horas, né? Diárias. E daí, quando a gente casou, eu falei, eu vou escolher a bolsa de 4 horas, né? Para eu conseguir né, levar aqui a casa, né? O casamento, e né, de forma mais integral, assim, mais me doar mais a casa, sabe? Então tinha isso, né? Então, ou seja, eu já reduzi meu salário pela metade. E daí começaram a acontecer algumas coisas assim no nosso casamento, de, por exemplo, atraso de pagamento de aluguel, atraso de pagamento de
condomínio, sabe? Algumas coisas assim. E eu achava muito estranho, porque ele era uma pessoa que ele tinha 2 empregos e ainda fazia umas coisas ainda, sabe? Ele tinha uma boa renda, né? Só que assim, eu nunca soube dessa renda. Tipo, quanto que a gente ganha? A gente ganha 15 mil, sabe, né? Ele tem 2 filhos, beleza, né? Tipo assim, eu nunca nem soube quanto dinheiro ele mandava, assim, para os filhos. Nunca tive essa ideia. E assim, isso para mim realmente não era um problema, né? Mas começou a ser depois do momento que... Porque meu pai era o fiador do apartamento que a gente morava, né? Aí meu pai um dia, filha, tô recebendo umas cartinhas estranhas aqui da imobiliária. Tá acontecendo alguma coisa? Vocês estão bem? Vocês precisam de ajuda? Né? Mas, gente... Aí eu fui, atrasou. Aí eu fui, tipo... E eu sou assim, mega organizada financeiramente. Sou filha de contador. Então, eu sou extremamente organizada. Então, assim, o que eu fiz, né? Eu virei para ele e falei assim: olha, então vamos fazer o seguinte: eu cuido das contas, não tem problema, eu cuido, eu sou boa nisso. Boa em planilha, sou boa nisso. Para quê? Foi 1 mês de tratamento de silêncio. Nossa, assim, eu lembro dele sair, tipo, eu lembro que tinha gente em casa, eu lembro dele sair de toalha, nervoso, assim, sabe? Porque eu me ofereci para ajudar nas contas, né? Organizar as contas, né? Então, essa questão financeira era nebulosa para mim. Assim, eu não fazia ideia do que a gente tinha para gastar, o que não tinha, por que as contas estavam atrasadas, era muito instável, sabe? Mas, assim, ele ia dar conta. Né? Ele falava, eu vou, não, vai dar certo, fica tranquila. Eu só me desorganizei aqui, mas eu vou pagar, e não sei o quê. Possivelmente esse é um episódio que eu trate mais diretamente sobre relacionamentos amorosos do que sobre consumo. Mas não dá para ignorar que um dos temas que atravessa as relações é o dinheiro. A questão financeira, muitas vezes invisibilizada, está no centro de dinâmicas de poder e de cuidado. Hoje circula fortemente o discurso do homem provedor, reforçado por coaches e gurus de relacionamento, e também pelo desejo das mulheres que ainda sonham com essa configuração. Particularmente considero esse imaginário perigoso. Não apenas porque reduz a função de prover ao aspecto econômico, mas porque pode colocar mulheres em uma posição de dependência pouco saudável. É claro que qualquer relação todos provemos: afeto, apoio, cuidado, tempo, energia. Abrir mão da autonomia financeira e da própria vida e confiar 100% em outra pessoa é arriscado. Prover para nós mesmas, em primeiro lugar, é um ato de responsabilidade e liberdade. Esse é um ponto essencial quando falamos de relacionamentos, consumo e poder. Entendi. E aí essa configuração, assim, né? Que você está me falando, da onde ele era o provedor, né? Assim, se portava como provedor, e você, né, diminuiu sua carga horária, começou a ganhar menos e tal. Foi uma configuração imposta ou não? Ou foi, tipo assim, foi imposta, mas meio velada? Como é que foi isso? Porque eu acho que essa parte é interessante também, assim, né, Não, pra gente... completamente. Sim, é aquilo que eu falei no começo, assim. Ele tinha umas coisas, assim, de manipular, sabe? É uma manipulação, é o fazer você acreditar que você teve essa decisão, que você quer aquilo, entendeu? Era assim, não era tipo, olha, eu acho que você tem que trabalhar menos, você tem que ficar em casa, ou então, olha, eu acho que esse trabalho não é para você. Não, era o fazer você acreditar. Então, é tipo assim, nossa, mas a diarista não limpa tão bem, né? Quando você limpa. Ele já chegou a falar isso, tá? Nossa, mas quando você limpa a casa é tão melhor do que quando é diarista, eu percebo na hora. Gente, era nesse nível. Eu já ouvi essa frase. Então, eram coisas assim, absurdas, né? Então, assim, é uma manipulação mesmo. A pessoa vai colocando na sua cabeça, falando, não, realmente, eu preciso dar mais atenção mesmo aqui para casa, né, e tal, tá meio abandonado mesmo, acho que eu tenho que fazer isso. Então, era isso, assim, era um joguinho, né? É um joguinho de ideia, assim, que ele fazia comigo. É que eu acho... É que assim, quando a gente fala assim, né, parece tudo muito óbvio, mas eu acredito que quando a gente está vivendo, uma pessoa que vive esse relacionamento, né,
ela não tem isso tão óbvio assim dentro da mente dela, né? Assim, não tem porque a pessoa nossa, ele é tão bom, né? Nossa, claro que ele é o melhor para mim. exato. Ele faz Ele tudo tão joga bem. nisso, estou te protegendo, estou te defendendo, estou provendo, né? É Estou cuidando isso. de você, estou oferecendo coisas, sabe? Né? Tipo, o oferecer possibilidades, né? Ai, estou te proporcionando coisas novas, sabe? Era muito esse discurso, assim. Eu não sei Sei. se cabe nessa discussão que a gente está tendo aqui, né, nessa conversa que a gente está tendo, mas dentro assim dessa questão toda entra muito o lado religioso também. Porque até assim como você falou que gosta de estudar um pouco a mente humana, né? Depois que eu me vi nessa situação, comecei a ler também um pouco mais sobre isso, e um perfil, assim, que ele se encaixa muito do narcisista, assim, é o tal do narcisista oculto, que é aquele narcisista que você fala, nossa, mas ele é um ótimo cristão. Para você ter ideia, ele regia coral, sabe, na igreja. Ele era o queridinho da pastora, sabe? E também, da mesma forma com que foi essa manipulaçãozinha para eu ficar meio período no trabalho, por exemplo, houve também a manipulação para a igreja, né? A dominação religiosa, assim, para que eu entrasse dentro do. Porque eu sou católica, mas Sim. eu tinha que ser evangélica. Né? Essa era uma das grandes brigas, e que foi justamente o que me fez mais perceber, assim, foi o que foi mais gritante dentro da minha relação. Você chegou a frequentar a igreja evangélica por conta. Eu casei, inclusive, na igreja evangélica. Não tinha conversa, Entendi. ele não aceitava o padre. Ele não Ele, aceitava, então você foi. ele jogou fora um terço meu. Jogou fora, não. Achou um terço um dia, bem no começo do casamento, em 2, 3 meses de casamento. Eu tinha terço, tinha tudo, né? Ele pegou um terço e falou que aquilo ali era uma heresia, como que eu tinha uma imagem daquela dentro de casa, que aquilo ia amaldiçoar as nossas vidas, sabe? Assim, extremamente duro em relação a isso. E foram 2 meses de tratamento de silêncio. Nossa, ele fazia então. Liz, e ele controlava seus gastos? Como que era a questão financeira? Ou você tinha seu dinheiro, ou ele dominava essa parte, né? Chegou a dominar essa parte também, porque assim, acho importante dizer que eu acho que esse tipo de dominação ela vai acontecendo sutilmente, né? Não é que um dia ele chega, eu imagino, assim, nunca tive um relacionamento com um narcisista, apesar de, né, ter me descoberto codependente aí nos últimos anos, sou muito codependente. Mas não imagino que seja uma coisa assim que ele chega e se apropria de tudo imediatamente, né? Aquilo, né? É o cuidado, é isso. E na questão financeira, como é que era? Era assim também, Mel. Assim, o meu dinheiro, né? A bolsa que eu ganhava, por exemplo, na universidade era meu, tá? Mas era meu assim. Passar no mercado, né? Era com meu dinheiro, né? Passar numa quitanda era com meu dinheiro. Diarista. Às vezes era com o meu cachorro, sempre fui eu, nunca foi ele. Ele só me deu o cachorro, nunca ajudou em nada. Então era assim, então era meu, mas né, eu tinha esses gastos também médios também em casa, né? E agora, por exemplo, tem coisas que ele nunca teve, que ele nunca me ajudou, assim, por exemplo, meu plano de saúde, as coisas que eram da minha família, que era em conjunto com a minha família, ele nunca se prontificou, tipo, não, deixa que eu pago, assim, plano de saúde, o plano de celular, sabe? Essas coisas que eu fazia em conjunto com meus pais, por exemplo, ele nunca se prontificou, meus pais continuaram pagando, sabe? Mesmo eu tendo casado. Então, tinha um controle, sim, principalmente porque ele se dizia muito apertado, né? Se dizia sempre muito, nossa, muito apertado. Então, existia esse controle do tipo, olha, Lisandra, a energia veio R$390, com o que a gente gastou tanto? Por que você está usando tanto que essa energia veio tão cara? Sabe? Ou então, às vezes eu pegava o cartão dele e fazia a compra do mês. Nossa, mas R$600? O que você comprou? Sabe? Eram perguntas assim, né?
Então, e daí, só que daí assim, né? Daí no final de semana dele queria sair e comer fora o fim de semana inteiro, né? Então, não, então tá, então vamos lá, vamos economizar e vamos ficar em casa. Não, mas daí queria comer fora o fim de semana inteiro, porque a comida saudável não agrada a ele, né? Comida de casa não agrada. Não, então vamos comer fora, vamos. E não era assim, tipo, comer no quilo, né? Era tipo restaurante, assim, às vezes queria ir em algum lugar, sabe? Era esse perfil, assim. Então, eram perguntas assim, nossa, mas eu falo que eu tô apertado e essa conta de mercado, sabe? Era assim. Entendi. Era o controle mesmo, né? E ele te manipulava também, assim, nessa questão, né, faz alguma coisa, tratamento de silêncio, depois presente, pedir desculpa, te amo demais, faço isso porque eu te amo. Tinha esse lado também? Como é que era isso? Tinha, Mel, exatamente do jeito que você falou. Era, não, e não era assim, eu faço por isso porque eu te amo. Eu falei, é porque você me deixa louco. Era assim, eram essas Ah, palavras. Não, e o que eu mais ouvi durante todo o relacionamento era assim, como é que ele falava? Você nunca vai achar alguém que te ama como eu. Isso nossa. é. Isso era. Se não era todo dia, era toda semana. Você nunca vai achar alguém que te ama como eu. Você nunca vai ter alguém assim na sua vida. Igual eu, você não vai achar. Ele falava E, exatamente isso. e a gente acaba, entre aspas, acreditando, porque é um relacionamento que ele vai te minando, né? Ele vai minando a sua autoestima, né? Não sei como que era, ele te separou das suas amigas, assim, né? Fez coisas para separar, né? Porque vai te Uhum. isolando. Aconteceu isso também das suas relações sociais, das suas amigas, da sua família, principalmente? Mais com amigos, Mel, com a minha Uhum. família, eu percebo que era o contrário. Contrário que eu quero dizer assim, ele tinha muitos ciúmes da minha família, assim, ciúmes no sentido de não gostar, por exemplo, o que eu percebia muito assim em relação à família era assim, ele não aceitava que alguém pudesse me fazer mais feliz do que ele poderia fazer. Então, ele tinha que ser o ícone da felicidade da minha vida. Então, O vamos centro supor, da sua vida. E você é muito família, pelo que eu entendo, sou, assim. Você é muito sou ligada com a sua família. Sou super, muito família, muito mesmo. Até hoje eu não cortei o cordão umbilical, Ah, nem tem mas que né, cortar. problemático também, mas Não, continua claro que não. Não, eu quero dizer no sentido de realmente eu ter muito contato mesmo com a minha família, né? Gosto de ter o contato. Então eu percebi assim, vamos supor, se era meu aniversário, se, sei lá, se meus pais fizessem uma festa para mim, ou se eu estava dando atenção para minha família ali, para os meus familiares, nossa, que absurdo, né? Como que ela tá dando atenção para a família e não tá dando atenção para mim? Era assim, né? Daí era briga, né? Daí era de santa para baixo. E em relação à amiga, sim, ele separou, sim, ele inúmeras vezes ele é ou ela ou eu, sabe? Coisas desse. Sei. Conversar sobre relacionamentos abusivos não é simples. Muitas vezes, esses vínculos aparecem em pequenas situações do dia a dia, como a sensação de pisar em ovos, o afastamento das amizades ou a queda gradual da autoestima. O que eu quero destacar é que isso não acontece no vazio. Há uma estrutura social e cultural que incentiva as mulheres a colocarem o relacionamento no centro da vida, como se ele fosse a principal medida de realização pessoal. Essa lógica, mais do que escolhas individuais, é um reflexo de como fomos ensinadas a valorizar o amor romântico acima de todos os outros aspectos da existência. Reconhecer esse movimento é um passo importante para que possamos criar relações mais equilibradas e plurais. Mas para terminar, Silas, como é que você está hoje, assim, né? Eu acredito que você sai desse relacionamento. Como que você saiu? Como que você estava emocionalmente? E como que você está hoje, depois de um tempo longe desse relacionamento, assim? Como que é? Meu, só fazendo uma observação em relação ao que você falou antes, eu não casei apaixonada, tá? Eu não casei amando. Eu casei porque eu achava que eu tinha que casar. Porque eu achava que, né, que era uma obrigação social minha casar. Então, como ele já estava ali, eu já conhecia a Madeira, né? E aconteceu tudo o que aconteceu.
Mas, como eu saí hoje, eu, assim, eu não me coloco como vítima, sabe, desse relacionamento, porque, né, dizem que você sai de um relacionamento com um narcisista ou né, muito depressiva e abalada, né? Ou você sai como uma pessoa narcisista também, né? Acaba que esse traço tóxico vai meio que contaminando, né? Mas, né, eu não saí narcisista, mas eu saí sem. Eu confesso, Mel, assim, para você, depois que eu terminei meu relacionamento, eu até tentei, assim, me envolver com algumas pessoas, conhecer outras pessoas, mas eu via que o padrão estava um pouco parecido, talvez não narcisista, né? Não posso afirmar, porque foram relacionamentos muito curtinhos, então eu não posso afirmar nada disso. Mas, assim, padrão de pessoas, né, não muito empenhadas, assim, né, em conhecer realmente a outra pessoa, né? Então, hoje eu falo, assim, que eu não me coloco como vítima, mas eu me coloco como uma pessoa extremamente traumatizada, extremamente, Entendi. assim, longe de... Hoje, assim, 2 anos, pouco mais de 2 anos após a separação, eu falo, Mel, que eu tô feliz, agora eu tô bem, sabe? Mas porque eu tô procurando felicidade na minha família, no meu trabalho, na minha casa, no meu convívio social, com os meus amigos, porque eu não tenho mais vontade de me relacionar. Eu não tenho esperança de que o amor é para mim, sabe? Eu saí desse relacionamento desse jeito, sem achar que eu posso encontrar um novo amor. Hoje eu penso que não. Hoje eu penso que eu vou encontrar amor em outras coisas, né? Em trabalho, viagem. Mas eu acho assim, né? Eu acho que esse pensamento. Não, óbvio, você pode encontrar num homem também, num relacionamento, amor. Quem disse que não, né? Sim. Mas eu acho que o mais sábio para nós mulheres é procurar em todas as coisas, nos amigos, na família, nas viagens, no trabalho, né? Eu acho que a gente precisa caminhar para isso. Não sou contra, acho que existem homens bons, e é óbvio que é possível relacionamentos bons, e, né, e pessoas boas, enfim. Mas fico feliz que você está hoje nessa fase, né, havendo amor em várias coisas, e não só em homem. E que também não tem mais esse pensamento que preciso ter um homem para ser feliz, né? Estou sendo feliz com os meus amigos, com o meu trabalho, com o meu treino ali, super empenhada na academia. Sim, eu gosto. Com o meu cachorro, que ela também tem cachorro, com as minhas amigas, enfim, né? Exatamente, é isso aí. Mas é isso, minha querida, eu te agradeço demais, gostei muito da nossa conversa. Fico muito feliz que deu certo a gravação. Também espero ter atendido a sua expectativa. Ai, claro que atendeu. Nossa, superou. Ai, que ótimo, que ótimo. Estou à disposição. Mas é isso. Eu dou tchau para todos vocês e fiquem aí com a gente, que a gente vai falar de vários temas. Obrigada, até a próxima. Pode consumir de tudo um pouco, pode consumir, pode consumir de tudo um pouco, pode consumir, pode consumir de tudo um pouco, pode consumir, pode consumir de tudo um pouco, pode consumir.